A gente vai falar de acesso aqui com a Renata, acesso às medicações e aos protocolos, aos PCDTs. Afinal de contas, o que é isso? A gente sabe que na doença inflamatória intestinal os acessos são demandas infinitas. Então, é acesso ao especialista, é o acesso ao nutricionista, é o acesso à equipe multidisciplinar, é o acesso a medicamento, é o acesso a exame, é acesso ao acompanhamento. E tudo isso faz parte de uma série de portas que precisam ser abertas com a informação. E a Renata é alguém que traz essa informação de maneira muito suave, conhece muito o que ela está dizendo. A doutora Renata Frois é a nossa convidada de hoje. Ela é carioca. Ela é palestrante nacional. Ela é mestre, doutora, ela é titular, ela é um monte de coisa. Ela é uma grande amiga da ABCD e ela é a presidente eleita da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro. É uma honra ter cada um de vocês com a gente, mas trazer esse assunto com a Renata é uma delícia. Vem. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu adoro falar para paciente, a gente faz todo ano já, há alguns anos, é um momento no Maio Roxo e hoje estar com todos vocês aqui novamente é um grande prazer. Então, eu tenho conflitos de interesses em geral, mas não para o dia de hoje. E a gente vai falar um pouco do aspecto de como funciona você receber uma medicação no Brasil. Então, você, se tem um plano de saúde, você pode receber essa medicação pela operadora de saúde e, se você não tem, você pode receber essa medicação pelo SUS. Na verdade, a grande maioria dos pacientes acaba recebendo pelo SUS, porque apenas 25% dos pacientes têm acesso a plano de saúde hoje em dia no Brasil. E a maioria desses planos de saúde, eles estão ligados a empresas. Então, olha quanto é importante, às vezes, a pessoa estar trabalhando. Porque a maioria, hoje em dia, dos planos de saúde estão ligados a planos de empresas em termos de mercado privado. E, às vezes, a gente fala muito do preço dos medicamentos, é algo que assusta, mas, na verdade, a gente também tem que ter essa ciência que, para os gestores, ainda mais custoso do que o medicamento, do que a consulta, é, na verdade, a cirurgia, é a internação. Então, isso tudo a gente tem que ter esse tipo de informação para o nosso empoderamento, para quando a gente for pedir acesso a mais medicações. Porque, na verdade, a terapia avançada que muitos pacientes acabam precisando, ela é responsável apenas por 4% das despesas das operadoras de saúde. Os maiores custos são a internação e a cirurgia. E é justamente fazendo um tratamento adequado que a gente evita essas internações e essas cirurgias. Então, quem tem plano de saúde tem o rol, que é justamente a lista do que os planos de saúde cobrem. Só que dentro desse rol também existe a DUT, que são os critérios. Então, o que isso significa? Eu tenho doença de Crohn, então eu tenho cobertura para terapia avançada, para terapia biológica. Eu tenho retocolite, eu tenho cobertura para terapia avançada, terapia biológica. Enfim, como é que isso funciona na prática? Não é assim, qualquer paciente. Não basta ter a doença, você tem que ter o índice de atividade da doença que demonstra uma gravidade e aí você ser enquadrado. E mesmo dentro desse índice de atividade que demonstra a gravidade, dentro da doença de Crohn, hoje a gente tem no ambiente de plano de saúde, que qualquer medicação que é aprovada pela Anvisa, naturalmente, ela entra nesse rol da ANS. Enquanto que na retocolite ulcerativa, a gente não tem o mesmo tipo de privilégio. Então, cada medicamento
tem que ser aprovado um a um. Então, a gente tem a aprovação hoje em dia do golimumab, do infliximab, do vedolizumab e do stecnumab, se há uma falha, contraindicação ou intolerância ao TNF. Então, a gente tem um arsenal um pouco menor de medicamentos em relação à doença de Crohn. Inclusive, agora, dia 24 de setembro, a gente vai ter a consulta, a reunião na ANS, para poder avaliar mais 2 medicações, que é o risankizumab e o guselkumab, e a gente vai falar um pouco mais tarde da importância de vocês para a gente mudar esse cenário, para ter mais incorporações, o papel de vocês na consulta pública. Então, é importante lembrar que tem que ter esse índice de atividade de moderada a grave, que pode ser pelo CDAI ou que pode ser por esse índice Harvey-Bradshaw para a doença de Crohn, e para a retocolite ulcerativa, a gente tem que ter pelo menos erosões ou ulcerações no nosso exame endoscópico para ter o maio ali classificado como 6, e isso tudo constar no nosso relatório. Então, é muito importante que vocês nos ajudem nesses relatórios médicos. São muitos relatórios que a gente tem que fazer, e vocês também já têm que saber esses critérios para, às vezes, ajudar o médico. Falar, doutor, você esqueceu de botar meu CID, você esqueceu de botar meu peso. Olha, tem que falar quanto tempo eu fiz de tratamento, porque todas essas informações, quando estão certinhas, a gente evita aquela jornada do paciente prolongada, aquelas indas e vindas. Então, é importante que a gente bote um relatório médico bem certinho para quando a gente faz esse pedido, não só no ambiente privado, como no ambiente público. A Ellen já falou um pouco dessa questão do tratamento, que pode ser top-down, pode ser step-up, quer dizer, a gente pode começar de um tratamento mais básico e subindo, ou um tratamento já mais avançado, mas o que a gente vai focar também é agora em relação ao acesso no SUS. O acesso no SUS depende dos PCDTs, tá? Que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, eles englobam tanto medicações orais quanto venosas e subcutâneas. Diferente do que a gente estava falando no plano de saúde, porque o plano de saúde ele só engloba medicações venosas ou subcutâneas. Então, a gente não consegue acesso, por exemplo, à mesalazina, à azatioprina, porque são medicações orais. E na doença de Crohn, o último PCDT que a gente tem é de 2017, e a gente tem essa terapia convencional disponível, e a gente tem apenas, na prática, anti-TNFs disponíveis. Por quê? Porque outras medicações, como o stecnumab, o infliximab subcutâneo e o vedolizumab, eles já foram aprovados, mas eles ainda não foram disponibilizados nas secretarias estaduais de saúde. Então, na prática, a gente ainda não consegue pegar esses medicamentos. A Ellen já falou um pouquinho essa questão da própria mesalazina na doença de Crohn. Hoje em dia, os guidelines não orientam mais a usar imunoterapia, mas às vezes a gente acaba utilizando como uma ponte para outros medicamentos, por ser até um valor mais em conta, e às vezes a gente faz como uma ponte, mas a gente acaba não usando mais a mesalazina para a doença de Crohn a longo prazo em imunoterapia. Em relação à retocolite ulcerativa, a gente também tem a terapia convencional com corticoide, mesalazina, sulfasalazina, azatioprina. O metrexato acaba que não está no PCDT aqui da retocolite ulcerativa, e a gente tem o infliximab, o vedolizumab e uma pequena molécula, que é o tofacitinib. Então, acaba que a gente, na retocolite ulcerativa, apesar da gente ter tido um gap muito grande entre 2002, que era o primeiro PCDT, até 2019, que foi a atualização, 2020, que saiu a atualização, foram 18 anos de espera, mas agora, hoje em dia acaba que a gente tem mecanismos de ação diferentes para terapias avançadas, e ele acabou, dentro do cenário público, tendo mais diversidade hoje em dia do que a própria doença de Crohn, que no privado tem acesso a todos os medicamentos. Então, mas como a gente, na prática, doutora Renata, vai conseguir chegar e pegar esse medicamento na Secretaria Estadual de Saúde? Então, um dos elementos principais é essa documentação, que é a LME, e a gente tem que ter também a cópia do cartão nacional de saúde do paciente, a identidade, tem que ter um laudo médico, quer dizer, um relatório médico falando como o paciente chegou a esse diagnóstico, aquelas características que eu comentei antes, a prescrição médica,
e também os exames que são exigidos para cada medicação. Então, geralmente, o governo tem um site, o governo estadual, e fala cada medicação que exames teria que ter. E também o termo de consentimento informado. Então, é muito importante que os médicos e os pacientes saibam disso, para não evitar, mais uma vez, essa jornada do paciente do ir e vir e estar faltando alguma documentação. Então, a gente precisa estar munido de todos esses documentos numa primeira vez. Depois, quando é continuidade, geralmente eles pedem só a receita e a LME, não pedem mais tantas informações. E é preciso que tudo esteja preenchido de forma adequada. De preferência, se a gente puder no computador, é melhor, porque evita maiores erros. E eu também dou uma sugestão de ser sempre com caneta azul, porque aqui no Rio, às vezes, até a caneta preta, o pessoal fala que é Xerox e que, às vezes, arruma confusão. Então, a gente sugere até de ser caneta azul, se for à mão. Então, o PCDT de doença de Crohn ainda é desatualizado, é de 2017, e ele só contempla 3 CIDs. Então, às vezes, daí já começa a confusão. Se um colega menos experiente em doença inflamatória acaba botando um CID diferente desses 3, isso já pode gerar um aumento da jornada desse paciente, porque apenas esses 3 estão contemplados. E tem que levar sempre uma comprovação que você tem doença de Crohn, seja ela a colonoscopia, a biópsia, ou se foi uma enterorressonância, uma tomografia, enfim, você tem que levar essa comprovação. E a gente tem esse arsenal, então, tanto oral quanto arsenal venoso. E eu destaco aqui só 2 situações que, às vezes, geram esse aumento da jornada do paciente, que por questão de definição, quando você tem uma resposta em infliximab, mas é uma resposta parcial e você precisa otimizar, ele diz, o PCDT, que você tem que diminuir o intervalo da administração, mantendo 5 mg por quilo a cada 4 semanas. Mas quando é uma fístula perianal e você tem que otimizar, você tem que aumentar para 10 mg por quilo a cada 8 semanas. Então, às vezes, o médico, por hábito, sempre bota 10 mg por quilo para o paciente ir a cada 8 semanas, não ter que ir tanto a frequência nos centros de infusão. Mas, se não for fístula perianal, acaba voltando. Então, a gente tem que acabar sabendo essa diferença para a gente evitar essas idas e vindas. E outro problema também é que tem pessoas, às vezes, na Secretaria Estadual de Saúde, que levam muito ao pé da letra o que está escrito no PCDT. E tem essa frase, que para o tratamento de fístulas perianais complexas, a terapia está indicada na exclusão de sepse. Então, eu já vi casos do relatório voltar porque você não escreveu que estava excluída a sepse. Então, assim, é difícil porque depende muito também do avaliador que está ali do outro lado. Essas outras medicações também estão no PCDT do Crohn, mas pela demora da dispensação e por serem valores mais em conta, acaba que poucas vezes a gente consegue pedir, porque demora mais ou menos uns 30 dias, e esses medicamentos a gente acaba usando com menos de 30 dias. Para as criancinhas que estavam falando agora, a gente só tem aprovado o infliximab e o adalimumab a partir dos 6 anos, e eles comentam na seção de situações especiais de não fazer nem o metronidazol, nem o metotrexato para pacientes gestantes. Então, em relação ao PCDT do Crohn, a gente está esperando que, efetivamente, a gente tenha o que já foi aprovado com a publicação do novo PCDT, que é o Stecnumab, a calprotectina fecal. Infelizmente, eles só aprovaram para Crohn de cólon, não aprovaram para Crohn de delgado, nem aprovaram para retocolite ulcerativa, o infliximab subcutâneo e o vedolizumab. Na verdade, a gente tem cerca de 112 protocolos, e eu consultei anteontem, tinham 77 em atualização, você imagina, e o Crohn está nessa fila desde 2022, a gente está em 2025. A retocolite sofreu, então, essa atualização em 2020, não sofreu não, ganhou essa atualização em 2020, foi bem bacana. Em 2021 teve nova atualização quando entrou o tofacitinib, e agora em maio de 2023 entrou a mesalazina sachê. Mas notem as datas. Maio de 2023 foi aprovada a mesalazina sachê, e o PCDT só foi atualizado em 12 de setembro de 24. Estamos em setembro de 2025 e só esse mês a Secretaria Estadual de Saúde nos sinalizou que efetivamente a gente vai ter mesalazina sachê a partir desse mês aqui no Rio de Janeiro.
Então, notem como as coisas acabam sendo demoradas. A gente também tem essa questão dos CIDs no PCDT da retocolite. Notem que, por exemplo, o K51.1 não está contemplado. Então, a gente tem que ficar atento para a gente não colocar nenhum CID que aumente a jornada do nosso paciente. E a gente também tem que entender que, às vezes, apesar de parecer bem atualizados, algumas informações não estão tão atuais, porque, por exemplo, comenta que o vedolizumab não poderia ser utilizado em gestantes, e a gente já tem um estudo PIANO, que é um estudo bem amplo, e que já mostra a segurança dessa medicação na gestação. A grande vantagem da retocolite ulcerativa é a gente poder ter várias apresentações da mesalazina, sendo que, em geral, as secretarias estaduais de saúde não compram todas essas apresentações. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem apenas a de 500 e agora parece que vai ter o sachê. E a gente tem também o supositório de 1 grama, mas o enema a gente tem muita dificuldade de conseguir aqui, mas ele está no PCDT. Então, é bom a gente saber as coisas que a gente tem direito para a gente saber o que a gente pode cobrar futuramente. E algumas informações eles falam, a gente teve uma época aqui no Rio de Janeiro que a gente tinha dificuldade de fazer a mesalazina oral junto com a mesalazina tópica, quer dizer, supositório ou enema, e agora, graças a Deus, nesse último PCDT de 2024, eles reconheceram que o uso combinado é mais favorável para os pacientes, a gente não tem tido mais esse tipo de problema. E também o PCDT da retocolite, ele abrange já a otimização das medicações, se possível, e eu fico muito feliz da Marta e toda a equipe da BCD ter me convidado lá para o primeiro FOPAD, lá no Senado, e eu também estou muito feliz que a paciente que foi comigo lá, aqui, ó, Patrícia Lana, e eu aqui, ó, estamos aqui novamente, tá? Estamos juntas aqui novamente, participando desse FOPAD. Eu também tive a oportunidade de, junto com o GEDIB, representando o GEDIB, fazer a defesa dos medicamentos que entraram para a ANS, para a retocolite ulcerativa, e também ajudei na defesa para a mesalazina sachê entrar no PCDT. Então, às vezes, vocês, pacientes, falam, poxa, está difícil marcar com a doutora Renata, mas eu estou fazendo um monte de coisa para vocês também, então tenham paciência, às vezes, porque a gente está fazendo um monte de coisa que ajuda muitos de vocês ao mesmo tempo, e é com muito orgulho que a gente faz isso. E lá no Senado, por exemplo, eu tive a oportunidade de apresentar a minha tese de doutorado, que a minha orientadora está aqui comigo, doutora Ana Tereza Pugas, e a gente falou justamente do impacto de um paciente de doença inflamatória intestinal no Brasil. Então, o impacto socioeconômico. Então, o que a gente conseguiu mostrar? Que apesar de 0,01% de tudo que é afastado do INSS em 5 anos, ser por doença inflamatória intestinal, 1% de tudo que se gasta é por doença inflamatória intestinal. Por quê? Porque em 5 anos a média de dias de afastamento foi de 314. Isso significa que muitos de vocês perdem 1 ano a cada 5 das suas vidas sem conseguir trabalhar por causa dos seus sintomas e por causa das dificuldades que vocês passam. E esse tipo de informação acaba sensibilizando muito na hora que a gente pede mais acesso para vocês próprios. Então, a gente tem a retocolite, que a gente conseguiu a atualização, e a gente tem o PCDT do Crohn, que a gente tem que fazer força para ser publicado. E como vêm novas drogas, como é que a gente faz para elas serem inseridas também no sistema público? Então, a gente precisa ter um dossiê que fale das necessidades não atendidas, faça uma revisão da literatura, e esse dossiê tem uma análise econômica e uma análise de impacto orçamentário. Por isso que eles falam, qualquer um pode submeter, mas não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de análise. E uma vez submetido, eles têm 180 mais 90 dias para analisar, e quando sai a portaria de incorporação, em teoria, teria 180 dias para estar nas prateleiras do SUS, mas a gente já viu os exemplos anteriores que acaba não acontecendo isso na prática. Mas tem um momento que é crucial a participação de todos vocês. Esse momento chama-se consulta pública. A consulta pública é um pouco difícil, às vezes, de participar dessa forma pelo SouGov, mas geralmente a BCD e outras associações fazem todo um videozinho, um passo a passo. Então,
se empenhem, porque a consulta pública é que faz toda a diferença na incorporação de novos medicamentos. Ela só fica aberta por 20 dias, a qualidade é mais importante que a quantidade. Então, não adianta só copiar e colar do que já foi colocado. Eles anulam as cópias fidedignas. Você tem que mudar lá as suas palavras. E vocês botarem a opinião de vocês como paciente é super importante. Sem quantidade também não há relevância. A gente tem que ter quantidade. Porque notem aqui, ó, a gente tentou o vedolizumab para doença de Crohn no primeiro momento e a gente só teve 296 contribuições. Não entrou. A gente tentou o golimumab para o retocolite, só 683 contribuições. Não entrou. Mesalazina sachê já teve 832. Entrou. E aí a gente vê, mas na dermatite, no dermato consegue tudo. Mas olha quantas contribuições eles têm. Mais de 9.000. A gente teve 800 o nosso recorde. Então, a gente tem que mudar esse cenário. Se cada um de vocês que estiver aqui nesse auditório contribuir, mais os familiares de vocês e outros pacientes que vocês sensibilizarem, a Marta já provou isso, que ela fez uma petição na época e ela conseguiu 22.748 assinaturas. Então, imagina se isso tudo fosse consulta pública, a gente conseguiria incorporar as medicações melhor. Então, eu conclamo vocês a participarem das consultas públicas e difundirem a importância desse momento. Porque, após a elaboração do PCDT, que é o documento que a gente consegue o acesso aos medicamentos, ainda tem que ter uma parametrização dos sistemas, quer dizer, tem que ter um código ali para ser pago aquela medicação e ainda tem que escolher quem é que vai pagar o quê. Então, ainda tem que ter uma escolha de quem vai comprar na comissão tripartite, se é o Ministério, se é o Estado, se é o município. Geralmente, a nível federal, são os medicamentos biológicos e pequenas moléculas. A nível estadual, mesalazina e azathioprina. E o corticoide é que fica mais aí com o município. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia do arsenal que a gente já tem hoje dentro do ambiente público e privado para a retocolite ulcerativa. Você vê que a gente ainda falta muita coisa para incorporar na retocolite ulcerativa e no Crohn a gente tem quase tudo no privado, mas ainda falta muita coisa também para a gente incorporar no SUS e a gente às vezes só vai precisar dessas medicações quando o tratamento convencional, que já foi conversado aqui pela doutora Ellen, com aminosalicilato ou com o imunossupressor, às vezes ele não consegue tratar o paciente e a gente, às vezes, vai precisar dessa terapia mais avançada. Então, eram essas as orientações, aí, as dicas que eu queria falar em termos de acesso. A verdade é que, hoje em dia, a gente tem um privilégio muito grande, que quando eu comecei lá no ambulatório de doença inflamatória intestinal com a doutora Ana Tereza, a gente tinha poucas opções terapêuticas e pouco acesso. A gente, hoje em dia, já tem mais opções terapêuticas, cada vez estão chegando drogas mais seguras até, e isso também é super importante, e medicações que, às vezes, cobrem até mais de uma doença imunomediada, porque a gente já viu que, às vezes, pode acontecer a concomitância de várias doenças e a gente tendo medicações também que tratem mais de uma situação também ajuda muito. Então, eu agradeço mais uma vez a participação aqui. Isso aqui são alguns exemplos de alguns eventos que a gente fez de conscientização para doença inflamatória intestinal. A gente conseguiu iluminar aí o Cristo esse ano de roxo. A gente fez um mega evento ali de conscientização na praia com a participação de vocês, pacientes, e a gente vai estar sempre junto nesse tipo de ação. Muito obrigada.